Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje, dia 29 de fevereiro, quinta-feira, está em Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 31. Mais uma vez, nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico, e além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Meus irmãos, nós estamos acompanhando esse trecho do Evangelho de Lucas que é muito, muito significativo para a nossa espiritualidade, para o nosso carisma. E esse Evangelho é lido hoje dentro do grande tempo da Quaresma, um tempo de penitência, de conversão, de mudança de vida, de preparação para a ressurreição. E nós que já lemos e rezamos com esse Evangelho tantas vezes, o que ele tem a nos dizer? Primeiro, ele sempre tem algo novo a nos dizer. A gente poderia dizer, quase todos nós pelo menos, que ainda estamos aqui nesse mundo, ainda temos algo do Epulão em nós. Por quê? Porque, de algum modo, nós ainda somos aqueles que prolongam o desprezo do rico Epulão em relação ao pobre Lázaro. E fazemos isso quando nós somos egoístas, quando nós somos indiferentes diante da dor do outro, quando nós não somos aquilo que nós deveríamos ser diante daqueles que mais sofrem. Lázaro, entendido à luz de Mateus 25, ele é aqui, nessa história contada por Jesus aos fariseus, ele é um símbolo do próprio Cristo. Do Cristo que se apresenta humilde, pobre diante da humanidade e que ele é desprezado. Tem feridas, os cães lambam as suas feridas e ele é desprezado pelo Epulão. E é interessante que o final do Evangelho termina com Abraão dizendo para o rico Epulão: se não escutam Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos.
Isso por quê? Porque quantos poderiam ter encontrado o ressuscitado e não encontraram? Lázaro, o pobre Lázaro, ele pode ser encontrado ressuscitado e nós podemos ver isso de tantas formas, através de tantos testemunhos, de tantas vidas concretas que passam nas nossas casas. O rico Epulão, ele poderia ir ao encontro do pobre Lázaro, do Lázaro abandonado, crucificado, sofredor. E ele também, mesmo diante do Lázaro ressuscitado, que é como os nossos irmãos se apresentam depois de um tempo de caminhada, sendo amados, socorridos, evangelizados, quando eles já começam a evangelizar, a sair de si, a anunciar, o ressuscitado aparece neles. E mesmo assim, o rico Epulão, ou os ricos Epulões, continuam desprezando aqueles que voltam dos mortos, porque olham para a dor do mundo e muitas vezes com um coração indiferente dizem: eu não posso fazer nada, eu não posso mudar nada. E aí esse rico Epulão esconde todo o seu vazio, toda a sua tristeza interior, toda a sua falta de esperança, como diz o evangelho de hoje, com roupas vistosas, com um banquete muito grande, com festas todos os dias, com aparências, com luxos, com riquezas, com prazeres. Mas no final, Epulão, do que adiantou? Em outro trecho do Evangelho, Jesus diz: de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna? Do que adianta, Epulão? Do que adianta depois de uma vida sendo Epulão, ou seja, esbanjando? Você não recolheu nada daquilo que não passa. Vê, Epulão, tuas riquezas passaram, porque eram pó. Tuas festas passaram, teus prazeres passaram. E o que ficou? A tua solidão, Epulão. Porque nunca quiseste ir ao encontro. Porque diante do amor que se apresentava todos os dias diante de você, você dizia: não, não amarei. Como Lúcifer, você repetia, Epulão: não servirei. O que colheste, Epulão? Colheste exatamente aquilo que plantaste. Mas Epulão, que ainda está nesse mundo, Epulão, que desprezou Lázaro tantas vezes, que desprezou o Cristo encarnado nos sofredores tantas vezes, esse Epulão marcado pela indiferença e pelo egoísmo, que ainda tem tempo neste mundo. Este é o tempo favorável da sua conversão, Epulão. Converta-se. Você ainda tem tempo. A igreja já há muitos e muitos séculos tem como prática espiritual a meditação sobre a morte. Os monges do deserto meditavam memento mori, ou seja, lembra-te de que vais morrer. Tomás de Kempis escreveu Meditações sobre a Morte. Santo Afonso escreveu Preparação para a Morte. E tantos outros escritos, exercícios espirituais para nos fazer meditar que um dia nós encontraremos a morte, que São Francisco chamava de Irmã Morte. E como ela vai nos encontrar? Será que ela vai nos encontrar depois de termos vivido uma vida cheia de sentido, cheia de sabor, porque uma vida marcada pelo amor, pelo sair de si, pelo buscar coisas que não passam? Ou será que foi uma vida como uma bolha de sabão, que por qualquer coisa desaparece, é frágil, é vazia? Para nós que temos o carisma Lumen, eu acredito que a grande meditação sobre a morte é a que nós vemos
na passagem exatamente do evangelho de hoje, do rico epulão, lido sobretudo à luz de Mateus 25. O que ainda existe de rico epulão em nós? Que você hoje, na sua oração pessoal, diante da palavra de Deus, medite seriamente sobre isso. O que ainda resta de rico epulão em mim? Esse rico epulão precisa morrer, o homem velho precisa morrer, para que possa surgir o homem novo. E além disso, o quanto nós estamos nos empenhando, nos ofertando, para que os ricos epulões de hoje possam, ao contrário do epulão do Evangelho, ir ao encontro do pobre Lázaro como caminho salvífico, como caminho de felicidade, de alegria, de encontrar a si mesmo, de realmente construir a partir daquilo que não passa, de realmente buscar o paraíso. Nós temos tido a ousadia, o empenho, o sair de si, para fazer com que essa distância entre o rico epulão e o pobre Lázaro seja reduzida até virar um encontro verdadeiro, um encontro que gera ressurreição. Será que nós estamos tendo essa iniciativa evangelizadora com todo o empenho, com toda a alegria na nossa alma? Vamos meditar a partir do evangelho de hoje e que esse tempo propício da quaresma seja realmente favorável para que essa conversão, a conversão do epulão em nós e a conversão para que a gente evangelize os epulões de hoje, seja cada vez mais concreta, cada vez mais real. Que Nossa Senhora Pietá interceda por nós e nos ajude a encarnar na nossa vida o Evangelho de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.